Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui pra gente bater a meta de 95 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos e vamos pra cima, que hoje é segunda-feira, tá? Um ótimo início de semana aí pra todo mundo, que seja uma semana abençoada. Vamos pra luta. Amanhã já é dia de decisão do Corinthians, né? O jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, tá? Então peço que me acompanhem aí também pelas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, tá? Todos os links aqui embaixo na descrição. Pretendo ser mais ativo nas redes sociais, tá? Principalmente além do Instagram, tá? E conto aí com a colaboração de vocês, com a interação e tudo mais. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, ontem o Corinthians fez um treinamento, tá? Já pensando aí na partida de amanhã, porque a gente jogou sábado à noite, aí tem domingo, segunda, já tem o jogo de terça-feira, tá? Então uma sequência aí bem insana da equipe do Corinthians, tá? O Luxemburgo seguiu o padrão, tá? Quem atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo, certo? Os demais fizeram ativações, tá, na academia e depois foram a campo, fizeram um aquecimento sob a orientação da preparação física. E aí um ponto importante, temos muitos jogadores que são considerados titulares pelo Luxemburgo que não jogaram contra o Cruzeiro, tá? Então esses já vêm fazendo uma preparação diferenciada para o jogo de amanhã. Tá? Então amanhã a gente traz mais atualizações aí, previsão do jogo, escalação e tudo mais, tá? Mas é isso, o Corinthians já iniciou a preparação para enfrentar o Estudiantes amanhã, tá? E aí um ponto, tá? Que já foi discutido até ontem e tudo mais, eu comentei aqui, tá? Mas queria até saber a opinião de vocês, é sobre o Lucas Veríssimo, tá? Zagueiro Corinthians contratou aí da equipe do Benfica, né? Veio por empréstimo e tudo mais, jogou 90 minutos contra o Cruzeiro. Ele não jogava desde o final de março, né, que ele jogou aí pelo Benfica e tudo mais, e aí no sábado fez 90 minutos. E aí o Lucas Veríssimo falou o seguinte: me senti muito bem, claro que falta ritmo de jogo, é normal, fazia muito tempo que eu não jogava, mas me senti bem, aos poucos vou pegando o tempo dos companheiros e daqui pra frente só tenho a melhorar. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, tá, que eu quero até que vocês respondam aí nos comentários, é se o Lucas Veríssimo deve ou não ser o zagueiro titular do Corinthians, tá? Pode comentar só aqui, titular ou reserva, tá? Comentou reserva, já sei que é sobre o Lucas Veríssimo, titular, já sei que é sobre ele também, tá? Bom, e aí, o que a gente vinha comentando sobre a questão de prioridades da nossa equipe, o Alessandro comentou no fim de semana, tá? Sobre Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Ele falou o seguinte: cara, não é tão simples você direcionar mais para uma competição específica. Na Copa do Brasil estávamos em uma semifinal, buscando uma final. É inimaginável considerar 3 competições jogando terça, sábado, impossível. Encaminhamos até bem em relação a lesões e participação de todos os atletas à disposição do treinador. Já saímos da Copa do Brasil e nos deixa com mais possibilidades para outras competições. Para mim, o Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil e a gente tem que olhar sempre olhar a competição de uma forma muito segura, tá? A Copa Sul-Americana é muito atraente, sim, e em um determinado momento tivemos que colocá-la como não prioridade em razão de outras competições e o estágio das outras competições. Agora é diferente, a gente consegue juntar mais forças para essas duas competições e aproveitar todo o elenco. Cara, é uma situação bem complicada, porque o nosso sentimento de torcedor é que o time sempre ganha as competições, sempre vença, sempre avança, tá? Para o torcedor, o ideal seria isso. A gente sabe que não é possível, só que o planejamento da diretoria e da comissão técnica muitas vezes também não faz sentido, que foi a crítica que a gente fez. Uma hora, não, Sul-Americana não é prioridade, tá? Isso lá nas primeiras fases, contra o Universitário, contra o News Old Boys. Não é prioridade, não vamos colocar, tal. Beleza. Deu oportunidade para os mais jovens. De repente,
Avançou contra o Universitário. Aí, contra o News Old Boys, já começou a colocar alguns titulares. O Cássio resolveu que ia jogar a Sul-Americana, fulano. Então, assim, ou você vai poupar o time, não vai dar prioridade real para a Sul-Americana, vai focar na Copa do Brasil, ou então você admite que tá fazendo uma mescla meio sem critério, tá? Uma mescla sem critério, porque a prioridade principal era o Brasileirão, certo? Era o Brasileirão. E aí, sábado agora, poupou os jogadores titulares no Brasileirão. A prioridade principal era o Brasileirão, mais até do que a Copa do Brasil. Aí, colocou para jogar em casa os titulares contra o Coritiba, 2 dias antes do jogo contra o São Paulo. Aí no jogo seguinte poupa. Por que não poupou contra o Coritiba, um jogo em casa, contra um time que estava na zona do rebaixamento, para jogar com um time fresco, com um time descansado contra o São Paulo? E aí, pro jogo contra o Cruzeiro, poderia fazer essa mescla, já pensando no jogo contra o Estudiantes. Tá? Então é isso que muitas vezes o torcedor não entende. Por que o Carlos Miguel virou reserva na Sul-Americana? Qual a explicação? Qual o motivo? Tá? Entre outros jogadores. De repente, o Gil é titular na Sul-Americana, o Fábio Santos, tá? O Fagner, se estivesse 100%, está lesionado no momento. Então é isso que muitas vezes não agrada a torcida, para no fim de tudo, certo? Para no fim de tudo, num jogo decisivo de semifinal de Copa do Brasil, o time entrar com medo, o time entrar não querendo jogar bola. Certo? Então até que ponto a Copa do Brasil era a prioridade? Pro time entrar, pegar a bola e devolve. Pega a bola, devolve. Pega a bola, devolve. Que prioridade é essa? Que no futebol você não quer ficar com a bola. Tá? É isso que irrita o torcedor. Isso que irrita a gente. E eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando sobre o Adson, tá? Já foi negociado aí com o Nantes da França, já foi liberado, viajou ontem à noite, tá, pra França. Hoje faz os exames no clube francês para amanhã, tá, fazer a assinatura e ser anunciado oficialmente. Ao que tudo indica, vai ocorrer tudo bem, né? O Adson vinha jogando aqui pela equipe do Corinthians, então deve ser aprovado aí nos exames e já assinar o contrato amanhã com o Nantes da França, tá? Mais uma vez, para quem não viu, o Corinthians vai pegar 5 milhões de euros, tá? Algo em torno aí de 27 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Corinthians ainda mantém 20% desses direitos para uma futura venda. E aí uma reflexão que eu queria fazer com vocês, tá? Bem rápida, bem rápida. Vou pegar aqui 5 jogadores que o Corinthians revelou aí nos últimos 2, 3 anos e fazer um cálculo. Vou pegar o Adson, foi vendido aí ontem. O Duqueiroz, que saiu no meio do ano. O Pedro, da base, que saiu, foi vendido, né? Não saiu ainda. O Mantuan, que saiu no ano passado, certo? E o Robert Renan. 5 jogadores. 5 jogadores recentes da nossa história. Todos cria da base. Sabe quanto que o Corinthians lucrou com a venda desses 5 jogadores? Mais uma vez, Adson, Duqueiroz, Pedro, Mantuan e Robert Renan. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Tá? O próprio Corinthians vendeu o Pedrinho, tá? Na época da Sul-Americana, há um tempo atrás, pro Benfica, inclusive. Era uma venda de 20 milhões de euros, aí teve o negócio do Johnny Gonzalez, caiu para 18 milhões de euros. Então, com o Pedrinho, que hoje está no Atlético Mineiro, a gente lucrou 18 milhões de reais. Com 5 jogadores, Adson, Mantuan, Pedro, Duqueiroz e Robert Renan, lucramos 20 milhões de euros. E aí, tem gente que bate o pé para defender o Duílio. Bate o pé, discute comigo, me xinga, fala um monte. Ai, mas tem que entender que a gestão do Duílio está sendo boa. Pô, não consigo ver algo positivo nisso. E mais, perguntei ontem sobre a questão do Pedro, que é cria da nossa base, um cara que foi elogiado muito pelo Cássio, pelos demais companheiros, e simplesmente não joga, tá? Não joga. John, pelo amor de Deus, o cara já foi vendido pro Zenit.
Luxemburgo não vai colocar pra jogar. Ok. Mas se o Luxemburgo não vai colocar pra jogar, por que que o Pedro é relacionado para todas as partidas? Pega as últimas 10 partidas do Corinthians. O Pedro foi relacionado para todas. E não entrou em nenhuma. E aí? Por que que ele viajou para Belo Horizonte? Por que que ele viajou para Argentina? Foi para o jogo contra o São Paulo? Foi para todos os jogos na Neoquímica Arena? Relacionado para todos os jogos. Por que que tá relacionando o cara para os jogos se não vai colocar? Ele foi vendido para o Zenit, mas ele só sai no fim do ano. Vai ficar 6 meses aqui sendo relacionado para todas as partidas e sem jogar? O que é isso? Alguém me explica, por favor, tá? Porque essa justificativa de que ele foi vendido e não vai utilizar, não cola. A situação do Duqueiroz era totalmente diferente. Faltava 1 mês e meio, mais ou menos, só para ele ir para o Zenit. Era uma situação. Do Pedro não existe isso. Não existe isso. Tem um turno de Brasileirão, quartas de final de Sul-Americana, tava na semifinal da Copa do Brasil, certo? Mata-mata e tudo mais, e o Pedro não jogava, tá? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, além do preço que eu coloquei aí. 20 milhões de euros por 5 jogadores da base. É uma vergonha sem tamanho, rapaziada. Bom, agora vou trazer aqui a entrevista do André Sanches, que compareceu ontem na TV Gazeta, tá? No programa Mesa Redonda. Pô, John, por que que você vai falar do Andrés? Porque ele trouxe um fato importantíssimo sobre as eleições, tá? Primeiramente, eu vou trazer uma declaração aqui do Andrés de ontem, que ele falou sobre o Luxemburgo. Lógico que o Luxemburgo está fazendo um bom trabalho. As pessoas questionam muito, falam que ele está velho e tal. O futebol não mudou. Você acha que o Vanderlei Luxemburgo não acompanhava tudo o que estava acontecendo no planeta futebol? O Andrés, agora não é mais achismo meu, não. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que ele não acompanhava tudo. Sabe por quê? Eu vou trazer aqui 2 manchetes do ano passado. Do ano passado. 1 ano atrás. Certo? Primeiro aqui, PSB retira a candidatura do Luxemburgo ao Senado. A sigla substitui o ex-técnico de futebol pelo ex-prefeito de Palmas, Carlo Amasta, durante a convenção no Tocantins. Tá? Então, o Luxemburgo, ano passado, era candidato a senador pelo PSB. Tá? Para ser senador aí do estado de Tocantins. Olha como que vem a matéria. O ex-técnico de futebol. Ah, mas você pegou uma. Vamos para outra. Vanderlei Luxemburgo desiste de eleição após ser preterido ao Senado pelo PSB no Tocantins. Em nota, o ex-técnico afirma que foi apunhalado pelas costas após a escolha tal. E mais um monte de matéria do mesmo jeito. Então não é que é a questão de idade ou não do Luxemburgo. Você vem falar que vocês acham que ele não acompanhava tudo? Não, era outra profissão já. Luxemburgo queria ser senador do estado do Tocantins. Menos de 1 ano depois ele assume o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Tenho muitos elogios ao trabalho do Luxemburgo, principalmente com os jogadores da base, certo? Principalmente. Só que eu tenho muitas críticas também. Muitas, tá? Muitas mesmo. Não dá pra gente fechar o olho e abraçar e falar só que o Luxemburgo revolucionou e que não... Não, é só avaliar o trabalho dele, só avaliar a postura do time contra o Cruzeiro, principalmente contra o São Paulo, em outras partidas. Não dá pra fechar os olhos pra isso. Tá, John, ainda não entendi o André Sanches no vídeo. Vamos lá. O André Sanches comentou sobre o André Negão, tá? Que vai ser o candidato aí à presidência do Corinthians. O André foi um cara que comigo 2 vezes foi diretor administrativo, uma vice-presidente do Roberto, conhece o clube como um todo, é experiente e não vamos arriscar uma aventura com Augusto Melo. Tá? Já criticando aí o Augusto Melo, que é o candidato da oposição. Nós da Renovação e Transparência erramos e acertamos. Corinthians em 2008 não tinha nada. CT, estádio, gastamos bastante e fizemos bastante. Faz 10 anos que não pegamos receita da Arena. Tira do balanço do Flamengo e do Palmeiras a receita do estádio nos últimos 10 anos e vê onde estariam.
ficamos 10 anos assim e ganhamos títulos. Isso custa. Sentir na pele o custo de um título. É triplicar salário de jogador, bicho, é uma loucura. Nossa, que dó do Andrés. Coitado do Andrés. Coitado, gente. Se sacrificou pelo Corinthians, o Andrés Sanches, gente. Nossa, que dor no meu coração. O Andrés Sanches fez tanto pelo Corinthians. Pô, é brincadeira, né? É toda vez o mesmo tipo de declaração. É sempre, tira tal coisa do Flamengo e do Palmeiras pra ver se não ia estar igual o Corinthians. Faz tal... Andrés, por que você não faz o contrário? Por que você não transforma a gestão do Corinthians igual a gestão do Palmeiras, igual a gestão do Flamengo? Por quê? Por que você não fez isso? É sempre tentando rebaixar o time dos caras. E nunca colocar o nosso no patamar deles. Nunca elevar o Corinthians. Por quê? Tá? E aí, por fim, a principal declaração do Andrés pra mim. Tá? Ele fala que se o André Negão assumir, ele fala, o cargo, vou ajudar o André no que ele precisar. O pessoal perguntou, você vai estar na gestão do André? Qual que vai ser seu cargo? Ele falou, o cargo, vou ajudar no que o André precisar. Ou seja, qualquer coisa. E aí o Andrés completou falando o seguinte, mas é óbvio que eu vou estar metido no futebol. Ou seja, se o André Negão for eleito presidente do Corinthians, teremos o retorno do Andrés Sanches. Tá? E é por isso que eu falo. Nem sei se o Augusto Melo é o melhor presidente para o Corinthians para 2024. Mas a certeza absoluta que eu tenho é que ele é melhor que a chapa do André Negão. Tá? Esse é o ponto. Temos duas opções. Uma péssima, que é a renovação e transparência, e a segunda opção, que é o Augusto Melo. Eu vou de Augusto Melo. Tá? Para mim não existe outra opção se não ir contra a chapa renovação e transparência. E aí vou além, tá? Na entrevista do Andrés. O pessoal tava comentando sobre SAF, né? Clube empresa aqui no Brasil e tal. O Andrés acabou com o Botafogo. Que o Botafogo não paga ninguém e que não sei o quê. E você pagava, Andrés? Você pagava alguém? Todo mês aparece um jogador entrando na justiça contra o Corinthians. Porque o Corinthians pagou o salário, ou tinha até salário atrasado, direito de imagem, 13º, FGTS, tudo atrasado. Aí o cara entra na justiça, ganha mais milhões e milhões e milhões do Corinthians. E aí você, Andrés, vai criticar a gestão do Botafogo. Porque ninguém fala nada porque o Botafogo é o líder. Você é o cara pra falar, você é a melhor pessoa pra falar sobre a gestão do Botafogo. E aí, o pessoal perguntou, então você é contra a SAF, contra a Clube Empresa? O Andrés falou, não, sou a favor da SAF. Olha isso, o Andrés Sanches falou que é a favor da SAF. E aí o apresentador perguntou, e no Corinthians? O Andrés respondeu, no Corinthians não. Tá? Então eu não vou nem comentar essa última resposta dele. Tá? Vou só ler de novo para quem não entendeu. O Andrés falou que é a favor da SAF. O apresentador perguntou, e no Corinthians? Ele falou, no Corinthians não. Tá? Então ele é a favor da SAF, mas no Corinthians não. Termino aqui, tá? Encerro aqui o vídeo de hoje, complementando, tá? Mais uma vez, o Andrés, mais uma vez, já colocou, se o André Negão for eleito, ele vai estar metido no futebol. Frase do Andrés, mas é óbvio que eu vou estar metido no futebol. Não sabe nem o cargo que ele vai ter, mas vai estar metido no futebol, tá? Então, é isso que eu coloco pra torcida do Corinthians, tá? Cara, eu consigo até ver o Andrés quase como um inimigo do Corinthians, cara. De verdade. Hoje, é essa visão que eu tenho dele pra instituição do Corinthians. E eu quero saber a opinião da fiel torcida. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!